Último capítulo de A Usurpadora, chegando agora à sua reta final. Saiba agora tudo o que vai acontecer com exclusividade. Será que vai ter um final surpreendente dessa vez? Será que o Carlos Daniel vai conseguir ser feliz de verdade com a Paulina? Ou será que alguém vai sair da tumba e vai voltar e vai estragar todo esse romance? Fique aqui até o final, saiba se dessa vez terá um desfecho totalmente diferente com um final alternativo surpreendente. Que a família Brat já sofreu demais? Isso nós já sabemos. A Paola, gente, ela brincou com todos ali. Só que agora esse desfecho vai mudar totalmente toda a história. E até o Will e Stephanie, entre outros, vão sofrer com tudo isso. Ficou curioso? Já clica no gostei e nos conta qual seria a melhor novela que poderia vir no lugar de A Usurpadora. Aquela reprise, sabe, que aquece os nossos corações. Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários. E é claro, aquele velho gostei que nos ajuda aqui para que você possa continuar recebendo spoiler e alertas todos os dias aqui exclusivo no canal. Paulina tomou uma decisão e, com isso, aqueceu o coração de Carlos Daniel com uma decisão. Ela se rende totalmente à paixão que ela sente por ele. Ele fica nas nuvens em saber que poderá corresponder o amor dela agora e, claro, ficar com a gêmea do bem. Só que muitas coisas podem acontecer nesse intervalo entre o sim e o não. Depois de assumir totalmente o que ela sente pelo Carlos Daniel, a Paulina vai diretamente para o altar, mas não é com um grande amor de sua vida, não. Ela vai para o altar, nada mais, nada menos, com aquele advogado que ajudou ela em toda a questão envolvendo a Paola com Edmundo. Quando chega no altar, ela fica totalmente tremendo ao assinar aquele livro que fará dela, então, a esposa do senhor Edmundo. Com a caneta em mãos, ela fica ali parada, olhando para o livro, gerando totalmente um suspense. O tabelião, juiz que está lá, olha para ela e pergunta à moça se ela vai realmente se casar com o Edmundo. Edmundo, com aqueles olhos claros, começa a olhar para o livro, para o tabelião e para Paulina, que fica totalmente sem jeito em levar aquele caso até o altar ali e, no final das contas, não se casar com o galã. O suspense toma totalmente conta daquele local. Só que vocês acham que esse final vai terminar assim, ó, bem calminho? Vai não. Outra coisa vai acontecer bem pior. Vocês acreditam que o Will, mesmo preso, depois de levar toda a rasteira que poderia dar vida por todas as suas maldades, ele ainda vai chamar a sua esposa lá, a Stefânia, para confessar a ela um dos grandes segredos dessa novela que envolve a vovó Piedade. E claro, a história sobre a verdadeira mãe da Stefânia, que vai gerar totalmente, gente, um rebuliço ali tão grande, porque a Stefânia, ela não vai aceitar de maneira nenhuma essa grande revelação. O Will, além de contar a verdade para Stefânia, ele também vai mexer com os sentimentos da loira. Ele vai falar um segredo que está escondido a 7 chaves, apenas a vovó Piedade que sabe. Só que, com isso, a Stefânia vai ficar totalmente abalada, porque não só sobre a história, sobre sua origem vai estar envolvendo tudo isso, como também um grande mistério vai vir à tona. Quando o Will conta os verdadeiros mistérios que está por trás de tudo, a Stefânia se recusa. Ela para e fala, não, isso não é possível. O Will fala que escutou da boca da voz da Piedade, a vovó Piedade, e diz que já que foi ela mesma que confessou tudo, não tem por onde ser mentira. Stefânia continua incrédula e continua a dizer para o Will que ele está fazendo isso para lhe maltratar. O Will diz que ele poderia ganhar várias coisas em esconder esse segredo, mas ele decidiu contar para ela porque algo tem que ser feito, algo tem que ser movido ali. E é claro que o Will só quer causar dor e sofrimento. Se você ficou curioso para saber qual é o segundo segredo que o Will conta, depois de contar, claro, para a Stefânia que a Fidelina é a mãe dela, ele fica lá com cara de deboche para a loira.
Aí então a Estefânia conta para o Willy que talvez ele esteja fazendo isso com ela, falando essas coisas, só porque ela não pode ajudá-lo a tirar ele da cadeia, e com isso ele está tentando maltratar seu coração. O Willy diz que bem que gostaria que fosse isso mesmo, pois ela está merecendo, mas não. Dessa vez ele está então com um segredo, que é o que ele acabou de confessar a ela. Ficou curioso para saber qual é esse segredo? Continua ligadinho aqui no vídeo que eu vou te contar. Depois de tudo isso, Estefânia não resiste e sai correndo lá da cadeia, deixando o Willy sozinho. Com isso, ele começa a gritar: "Vá, mas volte e me tire daqui, sua desgraçada", fala então ele com muita raiva. Nisso, vemos então que a loira sai correndo pela rua sem destino, chorando inconsolavelmente, porque ela foi então ocultada de todos esses segredos por toda a sua vida. Tanto a Fidelina quanto a vovó Piedade, em algum momento já poderiam ter lhe revelado esse mistério, ter lhe contado alguma coisa sobre isso, mas acabou que as duas então guardando vários segredos da loira, a qual ela agora se sente totalmente abalada, traída. Enfim, gente, será que seria difícil ou será que seria fácil ter uma mãe como a que ela tem, a Fidelina? Ou será que toda essa história, esse segredo, essa invenção, essa mentira acabou causando então um dano na amizade das duas, até porque a Fidelina criou a Estefânia de uma forma, gente, muito linda, natural. Pena que nunca conseguiu contar a verdade a ela. Enquanto isso, a Paulina, ela está lá para tentar decidir se casa ou não casa com o advogado. E é claro, gente, que ela fica totalmente nervosa e diz que não pode se casar com o Edmundo. A Paulina até tenta, mas não consegue se casar com o advogado. E então ela solta a caneta lá na mesa e diz que não, ela não consegue se casar. Daí então ela começa a chorar porque ela se sente mal por toda essa situação, até porque ela queria renunciar de vez o Carlos Daniel por causa daquela história envolvendo a sua irmã Paola, que chegou a falecer, mas acaba que então ela não resistindo e não se casando com o senhor Edmundo. O Edmundo então chama a Paulina de lado. Aí então ela pede perdão para o advogado e diz perdão, mas ela não pode enganá-lo, deixando então essa situação chegar mais longe do que já está. Ele totalmente compreende ela e pede para que a Paulina tenha calma. Ele sabe como ela é e sabe que jamais ela ousaria mentir, muito mais numa situação como essa, e taca então um abraço na mulher. Ele tenta consolar, então, a Paulina a todo custo. O Edmundo é totalmente um cavalheiro com ela. A Paulina tenta se redimir de todas as maneiras e diz que sabe o quanto ele a quer, o quanto ele a ama, mas ela não corresponde da mesma maneira e se sente totalmente envergonhada por isso. Porque ela diz que ele sabe quais seriam os motivos que ela realmente se casaria com ele, mas ela não seria justa com ele e ele merece ter uma família de verdade. O advogado então vai até o tabelião e pede para que cancele imediatamente agora aquela união. Daí então o tabelião apenas acena a cabeça com ele e a Paulina vai conversar reservadamente com o Edmundo. Depois de todo o bafafá sobre casa ou não casa, Edmundo conversando com a Paulina para fazer ela se sentir menos culpada por aquela situação, fala para ela que ainda bem que ela conseguiu perceber o erro que os dois poderiam estar cometendo sobre isso, pois ele sempre soube que o coração dela sempre esteve ocupado pelo Carlos Daniel e ele estaria sozinho nessa relação, amando por dois. Daí, gente, a cena é totalmente comovente e aqui acontece, então, a despedida do Edmundo, pois não veremos mais a cara do galã. Por sua vez, as verdades agora serão, então, dadas à mesa e a Estefânia exige que as duas senhoras esclareçam a verdade sobre o que o Willy lhe confessou lá na cadeia. A Estefânia conta tudo que já sabe sobre a sua mãe, a sua origem, sobre a Fidelina ser sua mãe de verdade. E é claro que a vovó Piedade, gente, não nega. Ela disse que guardou esse segredo com ela por muitos anos, mas que sempre pediu para que a Fidelina contasse para a Estefânia sobre a verdade de tudo isso, mas ela, com receio de ser rejeitada, acabou que, tadinha, gente, guardando esse segredo. A Lalinha vai estar lá também presente nessa conversa como testemunha e vai escutar toda a revelação
revelação. Vovó Piedade tenta apaziguar a situação e diz então que foi um misto de emoção quando a Fidelina descobriu que seria mãe. A Estefânia então tenta arrancar a verdade ali sobre as coisas que o Willy lhe contou, e é claro que nenhuma das duas nega nada. A Estefânia agora fica um pouco mais calma, mas ela ainda também fica chocada em saber que ela era de milionária e agora a filha da empregada. Isso com ela mexe um pouco. O tempo passa e é claro que a Estefânia vai aceitar então a sua mãe de origem ali, mas até lá vai rolar tanta confusão. Nisso vemos agora a loira jogada sobre a cama, como se estivesse morta-viva. Ela não reage de maneira nenhuma. E tem uma funcionária ali tentando dar comida na boca da senhora, mas ela não abre, não reage, não pisca, não faz nada. Nisso, a Fidelina chega em casa e a funcionária corre para avisar então a mãe da patroa o que está acontecendo, o que preocupa ainda mais a Fidelina, porque ela não queria ver a filha naquela situação. Gente, é tanta coisa que acontece com a Estefânia que, nossa, é só vocês vendo para crer. É uma confusão atrás da outra, revelação atrás da outra, e é claro que eu vou continuar te contando tudo aqui. Não se esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo e de nos contar o que você está achando da usurpadora. E também me diz uma coisa, se tivesse uma substituta para a usurpadora, qual seria a melhor reprise para substituir esse grande sucesso? Não se esquece de comentar aqui abaixo e também de nos contar de onde você está nos acompanhando. Fidelina tenta a todo custo ajudar a filha, tentar servir o café a ela ali, mas a filha não reage de maneira nenhuma. E então ela começa a agir como se estivesse louca, dando risada, falando coisa sem coisa, e fica totalmente então devastada com tudo que está acontecendo. Só que, gente, eu tenho outro babado para te contar. Já já eu volto para a Estefânia e sua mãe. Carlos Daniel vai tentar a todo custo conquistar o coração de Paulina. Ele, então, tenta se aproximar da Paulina, falar sobre o que ele sente, falar que agora não há mais impedimento para que possam ficar juntos. Ele, então, fala que agora ela pode o amá-lo, como nunca foi amado antes. A Paulina tá com medo de se entregar a esse amor, de viver essa paixão. Gente, que boba. Aí o Carlos Daniel começa a dar vários motivos a ela para que eles possam ficar juntos e diz que ele está realmente apaixonado por ela e que ele deseja mais do que tudo nessa vida poder estar então ao lado dela. Carlos Daniel, depois de muita conversa, claro, agora que a Paulina então abre seu coração para o amado e diz que desde o primeiro momento em que olhou para ele, ela sempre esteve apaixonada por ele. Carlos Daniel se enche de alegria agora em saber que o amor dele é correspondido totalmente pela amada. Depois de escutar de sua própria boca, então, que ela é totalmente apaixonada por ele, ele então vai tomar uma decisão de pedir a jovem em casamento. Os dois então não resistem e tacam então um beijão um no outro. A Estefânia, gente, ela fica totalmente fora de si. Ela então é levada para o hospital com um ataque. Gente, ela vai ficar totalmente histérica, vai começar a gritar e o seu irmão vai lá para poder ajudar ela. Nessa situação toda, a mãe dela também fica totalmente devastada e vocês vão ver a Estefânia sofreu de uma forma como nunca antes. Lá no hospital, ela é colocada numa camisa de força e ficam todos desesperados, então, com um quadro de situação agora da Estefânia, que vai começar a pagar por todos os seus maus. O Rodrigo, que está junto com a Fidelina, fica totalmente com medo, porque eles nunca pensaram em ver a Estefânia nem em sonho daquela forma. Carlos Daniel, depois de abrir o coração para Paulina e saber que ela realmente está apaixonada por ele, ele pede para que eles possam apagar todo aquele passado sujo deles e que possam recomeçar a partir dali. E pede então ela novamente em casamento. Só que dessa vez, gente, é bem diferente, sabe por quê? A Paulina aceita se casar com o Carlos Daniel e os dois ficam ali agarradinhos, apaixonados, depois de tudo que esteve então acontecendo com eles. E eles agora têm a chance de poderem viver esse romance juntos com o filho e com a família do casal. Bom, depois de muito reviravolta,
A Fidelina, junto com a Estefânia, vai então, junto com a vovó Piedade, vão ver a Estefânia lá no hospital. Lá elas começam a conversar, mas a moça está totalmente, parece até que é outra Estefânia. Vocês vão ver, vocês vão ficar totalmente enlouquecidos com essa reviravolta que vai acontecer. Estefânia foi uma pessoa que sofreu bastante na novela, mas também ela teve seus bons momentos, mas acabou, gente, que ficando louca. E bem no finalzinho, ela vai perder a memória. Quando a senhora Patrícia chega lá com um bebê em seus braços, ela pergunta para a vovó Piedade e também para a Fidelina quem é aquela mulher. Daí então elas falam para ela que é a esposa do Rodrigo, a sua cunhada. Daí ela se aproxima do bebê e pergunta: quem é esse bebezinho? Tão lindo! Sem saber que é seu filho. E então a Patrícia pergunta para a Estefânia se ela não quer carregar um pouco aquele bebê no colo. Isso tudo na esperança dela poder então recuperar a memória. A Estefânia segura por um momento o bebê, dá um beijinho nele e depois logo em seguida devolve para a Patrícia a criança sem saber que é seu filho. E final feliz tem que ter casamento, né? Então deixa eu te contar aqui como é que vai acontecer. A Paulina, junto com sua melhor amiga, vai estar lá na casa das Brácios se arrumando para ficar, gente, toda bonitona para o dia mais especial de sua vida, que é o casamento com o Carlos Daniel. Ela está só sorrisos. Logo em seguida, veremos a igreja toda enfeitada, digna de um final feliz. A senhora Piedade vai estar lá, levando então Carlos Daniel até o altar, como se fosse a mãe dele, claro que ela tem esse papel representando. Lá vai estar o delegado, seu companheiro, como é que se diz? Vamos chamar assim. Vai estar a vizinhança, a Fidelina, enfim, gente, vai estar muita gente na igreja para poder fazer com que aquela união se torne ainda mais especial. A Paulina vai chegar no carro branco, toda vestida de noiva, ao lado então do picuchucho dela, que ela sempre amou, sempre teve aquele menino como filho. E adivinha quem é que vai abrir o carro lá da limusine? Pois é, nada mais, nada menos que o Rodrigo. Aquele que fez toda a confusão lá no começo, porque não gostava das usurpadoras. Pois é, agora eles dois vão virar, ó, carne e unha, porque a amizade dos dois vai ser muito forte. E com isso, quando a Paulina vai entrando na igreja, a música principal da novela, a Usurpadora, tocará então a música de grande sucesso dessa novela. E finalmente o grande sim vai acontecer. A Paulina e o Carlos Daniel vão se casar. As crianças vão ficar totalmente felizes com tudo isso e vão agradecer a Deus por esse lindo momento radiante que vai acontecer na vida do casal. E finalmente vai ter a troca de aliança, o padre vai declarar então marido e mulher e vão ter aquele beijo especial, selando então esse grande sucesso que foi a Usurpadora. E na sua opinião, qual seria a melhor reprise para substituir a Usurpadora? Deixem aqui abaixo qual novela vocês gostariam de acompanhar e, claro, também nos conta de onde você está nos acompanhando. E deixa eu te fazer um outro pedido. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem acompanhar com exclusividade tudo o que acontece aqui na Usurpadora e em outras novelas também. Muito obrigada por sua audiência.